So let's start. Here at the bottom of your screen, we see this line is the wall, the mower of the construction. It is not designed at this time, but here in this line we can see what is the disposition. Então agora está acontecendo a apresentação de um projeto para a família que mora na Alemanha. Então acompanhe um pouquinho aqui. Bom, então a gente acabou de apresentar o projeto, o nosso escopo inicial de tudo aquilo que a gente sonhou com o briefing, com a família, e o Léo criou, colocou no papel, confrontou o terreno, confrontou o briefing e somou tudo isso e a gente apresentou. E a gente pontuou agora 5 situações desse projeto, questões de dificuldade, questões de código de obra, e o Léo agora vai explicar pra gente aquilo que de fato a gente vive aqui, que a gente lida com essas situações aqui na Kira Design para poder confrontar terreno, briefing, sonho do cliente e fazer isso virar um processo criativo. Léo, então com relação a gente não estar no terreno, o que isso implica no processo como um todo? Cara, isso faz toda a diferença, porque o primeiro passo que a gente faz, muitas vezes até antes de fechar o contrato com o cliente, é ir no terreno, né? Então lá a gente consegue ter realmente uma noção do espaço, né? Do entorno que você tem, se tem postes, se tem bueiros, se tem árvores, se tem como é que tá a calçada, a largura da rua, tudo, né? E isso influencia diretamente no projeto. A inclinação da rua, né, na frente, a inclinação do terreno, porque assim, isso define às vezes se a casa vai ter algum degrau ou não. Então é muito importante. E o fato da gente não estar lá, não poder ir lá, fez com que a gente tivesse que contar com algum parceiro para que fizesse esse serviço para a gente. E a gente deu muita sorte. Muita sorte, porque o pessoal lá fez um serviço extraordinário e é o que eu estava comentando com o Marcelo, né? A gente acostumou agora com esse nível de serviço e se assim, num outro projeto for uma equipe não entregar tanto quanto eles fizeram, pode ser que isso dificulte um pouquinho o nosso entendimento, né, do local. As questões técnicas de uma fiscalização é tranquilo, então é lá ver se tem árvore no terreno, rede de luz, bueiro, sarjetas e tudo mais. Só que tem um quesinho que mexe com a gente, que é o amor na entrega. É o detalhe, é como faz, é como apresenta. Fazer o serviço qualquer um faz, qualquer profissional faz, certo? Mas é o a mais, é o plus ali que nos convenceu e facilitou, né? Não, total. Facilitou o nosso trabalho. Só exemplificando, né? Uma das coisas que eles entregaram pra gente, que eu achei sensacional, foi que eles foram no terreno, tiraram várias fotos e eles montaram uma planta, né? E colocaram onde que é aquela foto 1 tá virando para esse lado, a outra tá virando para esse. E assim, pode parecer uma coisa simples, mas pra gente que nunca esteve no terreno, faz toda a diferença, né? É fundamental, né? Então é um fantástico o serviço que a gente recebeu. Ó, só pra falar aí, eu tô com essa jaquetona e o Léo tá sem camiseta. Aqui tá 12 graus agora e a gente tá com ar condicionado a 28. Olha, 28. Então, tá. Só pra não ficar meio estranho esse negócio aí. Vamos lá. Código de obras da cidade de Guararapes. O que tem esse código de obra aí que implicou no projeto? Então, uma das considerações que esse pessoal fez pra gente, que eles colocaram lá uma observação que seria um ponto importante a se considerar, é que se caso a construção tivesse um posto de luz, né, um posto de iluminação, ele precisaria ter no mínimo 2 metros por 3 metros, certo? Então 6 metros quadrados aí só para um posto de luz. E aqui em Campo Mourão a gente está acostumado com um mínimo de 1,5 por 1,5, né? Fica um pocinho bem menorzinho. Desse tamanho, pô. Então esse foi um fator complicador aí na hora de montar o projeto. Isso é importante, é interessante que quando a gente fica acostumado com um único município, com um único código de obras, a gente vai se assentando, a gente vai ficando confortável com o jeito de projetar. Então a gente já conhece os loteamentos da cidade, conhece o tamanho, conhece. Quando a gente vai projetar, sim, coloca toda a energia de criação, mas acaba sendo mais fácil. E quando a gente se coloca em outro local, em outra cidade, com outro código de obra, o processo criativo da gente parece que ele é colocado à prova, porque a gente não está acostumado, né? E nesse caso específico, né, o posto de luz ele ele vem como uma solução, né, para um problema de iluminação que você tem na sua casa, certo? Então, nesse caso era justamente isso. O quarto central ele precisava ter uma abertura, né? E ele, nesse caso, sairia num posto de iluminação.
E assim, quando você está acostumado, né, com outro tamanho, você já tem essas soluções prontas na cabeça. E nesse caso específico, para encaixar esse posto de luz desse tamanho, ele acabou dificultando um pouquinho. Então, você está me dizendo que, como nós temos 3 quartos na parte de cima, 2 suítes e um quarto com banheiro social, obrigatoriamente você teve que posicionar o quarto com uma área de ventilação e iluminação nesse posto de luz. Isso era quase que regra, pelo tamanho ali. Era quase que uma regra em função da largura do terreno e pela quantidade de cômodos que tinham na casa. Então, na suíte, né, principal, ela deveria ter uma sacada, um banheiro, um grande espaço para armários. E como ela ficou para os fundos, teria uma dificuldade de fazer ela toda em linha, né? Então ela meio que ocupou toda essa testada do terreno, só que para os fundos. Isso obrigou daí a fazer com que o quarto central saísse num posto de iluminação. Ótimo. E quando eu cheguei para você dizendo que tinha que colocar tudo isso em 100 metros quadrados por causa da primeira conversa, por causa da primeira conversa em termos de investimento com a família, qual foi tua reação? Cara, acho que vai ficar dobrar um pouquinho esse tamanho. Não vai dar. Então esse foi um outro ponto que influenciou direto na nossa criação, porque a gente queria respeitar a ideia inicial de investimentos, certo? Que eu não fiz a conta agora, mas era menos do que nós gostaríamos de investir. E no fritar dos ovos ali, o Léo falou, cara, não vai dar. E eu já sabia que não daria, antes mesmo da gente começar a colocar no papel, em função da experiência de obra ali. Enfim, finalizamos aí esse primeiro modelo em 165 metros quadrados, algo em torno de 45, 50 mil euros de investimento com a cotação de hoje. Hoje está 6 por 1, 6 e pouquinho por 1. Então, algo em torno aí de 50 mil euros. 6 e 3, isso daí. Então, já conversamos com a família, na realidade da família. Isso é muito importante, muito interessante. Porque quem mora fora, qualquer lugar fora que a moeda não é o real, a realidade é trabalho em euro, trabalho em dólar. Você está demandando uma quantidade de energia e tempo e você está recebendo na moeda local. Quando você manda essa moeda para o Brasil, ocorre a conversão, entende? Então, se eu fico falando em 200 mil reais, 300 mil reais com a família, eles não têm percepção do que é isso, porque não estão vivenciando a nossa realidade. Quando eu jogo a informação para a realidade local, ou seja, aquilo que eles estão vivendo, fica mais fácil de mensurar. Ah, tá, então isso representa isso em euro, fica mais tranquilo, tá? Léo, mais 2 coisinhas aqui com relação a pé direito duplo. Eles querem, né, que a sala de TV tenha o pé direito elevado. Isso influenciou demais aí na criação? Inclusive até nas referências que a gente coletou, né, dessa família, as casas que eles mais gostaram foram casas que tinham pé direito duplo e inclusive ela tem uma característica que tem 2 colunas grandes na frente. Então era muito importante que a sala tivesse realmente essa altura para que essa coluna fizesse sentido, certo? E como eu disse, como o terreno ele tem aproximadamente 8 metros ali na medição, né, perto de 8 metros de estada de frente, isso acabou também sendo um fator complicador na hora de colocar a planta, principalmente no andar superior. Porque a gente queria colocar também um quarto na frente e como tinha o pé direito duplo, então esses 2 espaços tinham que estar ali juntos, só que assim, a circulação fica comprometida, você não pode fazer ela pelo pé direito. Até poderia, né? Mas nesse caso não tem. Para a gente fechar aqui então, uma outra situação que a gente percebeu foi durante o briefing, a gente já levantou essa situação, só que, vou deixar o Léo explicar melhor, nós tivemos o modelo ali da conversa, da cozinha com a área gourmet, era algo muito, muito parecido e estava dividindo por uma única folha de vidro, então era muito perto, 2 ambientes iguais. O que a gente optou por fazer então? Monta, conversa? Quando a gente conversa com a família sobre o que eles esperam na construção, a gente vai perguntando, você gostaria que tivesse, sei lá, um fogão, uma geladeira, né? E essa família ela foi colocando dessa forma, nós gostaríamos de um cooktop, uma geladeira, uma pia e tal, na parte da cozinha. E na área de lazer também, um fogão, uma geladeira, uma pia. E assim, como são 2 ambientes que eles ficaram, igual o Marcelo falou, separados somente pela porta, a gente percebeu que estava tudo se repetindo, né?
E assim, a gente obviamente coleta essas informações e a gente faz a nossa consideração depois, né, quando a gente faz a primeira apresentação, que foi agora, essa reunião. Então, isso foi uma coisa que a gente percebeu e pontuou para eles. Ó, não faz sentido ter a geladeira lá também, porque assim, ela está muito próxima, está quase lado a lado, né? Então, nós eliminamos e já apresentamos com essa solução diferente do que eles tinham pedido. Então é isso. Nós estamos sonhando, estamos conversando aí com a família GCH, moram em Hamburgo, na Alemanha, e vão fazer um investimento na cidade de Guararapes, no interior de São Paulo. Conseguimos uma construtora parceira que está nos ajudando. Isso, nós temos um programa de parceiros aqui dentro da Akira Design, onde a gente cuida da família, a gente cuida desses processos e através das parcerias a gente vai facilitando então, ou melhor, melhorando ainda mais esse cuidado, reduzindo a carga de trabalho, a carga de energia que a família tem que colocar na construção. Nosso papel aqui com essa família é criar, é fazer o processo criativo, sonhar com a construção, orientando detalhe a detalhe. Eu puxei essa informação, a conversa com a família, o Léo puxou a parte criativa e nos acompanhe nessa playlist, a playlist da família GCH e nessa websérie Akira na Prática, onde você vê aquilo que acontece aqui nos bastidores da Akira Design Residencial. Valeu, nos acompanhe aí e é isso, até o próximo vídeo. Até mais, tchau!